Boa noite a todos. Que o amor infinito do Mestre Jesus envolva o coração de todos nós que aqui estamos presentes, assim como o coração de todos os nossos queridos e fraternos irmãos. E que seja, com as bênçãos de Deus e de Jesus e de todos os bons amigos espirituais, diretores espirituais da nossa Casa do Caminho, que faremos essa nossa conversa virtual. E ela hoje está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, olha só, item 7, o dever. E como sempre, antes de começar, eu gosto de ler uma página de preparo, e hoje eu trouxe desse livrinho nosso aqui, Gota da Sabedoria, né? A lição chama-se Constrói Hoje, é do espírito Pietro Augustus, e a psicografia do nosso Emmanuel Cristiano, que todo mundo conhece. E ela nos diz o seguinte: recolhemos hoje o que semeamos no passado. Toda atitude, boa ou má, gerará consequências agora ou no porvir. Assim, tu és o construtor do teu próprio destino. Faze de forma a construir já a felicidade de amanhã. Não culpe os outros por tua intranquilidade. Cultiva a paz e serás pacificado. Multiplica e divide tuas riquezas, e a vida nunca te faltará. Compartilha o pão, e a humanidade ser-te-á grata. Oferece um pouco de ti, e terás amizades imorredoras. Constrói, portanto, agora, com dedicação e amor, o teu próprio e venturoso destino. Então, essa mensagem bonita, até eu escolhi aqui, lendo, folheando aqui esse nosso livrinho, né, porque tem tudo a ver com o nosso dever. Então, o nosso dever é o nosso dever para conosco e para com o nosso próximo, né? Então, nós temos que ter essa atitude, como nós vamos ver no desenrolar desse nosso estudo de hoje. Compartilhar o dever é amar ao próximo também, né? Querer para o outro aquilo que nós gostaríamos que os outros quisessem para nós mesmos, fazer para o outro aquilo que nós queríamos que os outros fizessem por nós. Então, ajudar mutuamente, como diz aqui, vamos nos ajudar mutuamente, vamos compartilhar, né? Tudo que nós temos, né? E a humanidade, como diz até no livrinho aqui, né? Será grata, né? E a espiritualidade será muito mais feliz saber que nós estamos construindo esse amor, essa dedicação, compartilhando esse amor com todos os nossos queridos e fraternos irmãos. E a lição de hoje é justamente sobre isso aí, o dever, né? É uma missão, é uma mensagem, vamos dizer assim, desafiadora para nós que almejamos a perfectibilidade. E o nosso bom e amigo Lázaro, que já nos trouxe a lei do amor, lá no capítulo 11, lembra dela, né? O mandamento maior, lei do amor. Ele agora nos instiga com essa lição, afirmando desta maneira para nós: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ela se encontra nos mínimos detalhes, assim como nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral, e não do que as profissões impõem. O dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções dos interesses e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, essa guardiã da integridade de caráter. O adverte e o sustenta, mas frequentemente se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. Dando uma pausazinha aqui, né, nesse dever, nós estamos aqui no Sede Perfeito, capítulo 17, né? Aí cada um tem sua maneira de ver, visualizar as coisas, né? E quando eu estava visualizando essa questão aqui, senti a necessidade de voltar ao início do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Isso mesmo, lá no item 1, capítulo 1, que nos diz o seguinte, palavras de Jesus transcrita por Mateus: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los.
Porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo que está na lei, até o último iota, até o último ponto. Está lá em Mateus. Então, para nós, espíritas, né, nesse dever que a lição nos chama, né, para nós espíritas, trabalhadores da última hora, devemos fazer valer a clareza dessa afirmação de Jesus, quando afirma que antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Então a lei é para ser cumprida integralmente, não é para ser discutida, é para ser cumprida, né? É o cumprimento da lei que nos levará a ser perfeitos. Fora daí, não existe outra solução. Então temos que cumprir a lei, né? Então, aí eu fiquei aqui no meu retorno, num pensamento que eu tenho, agora ultimamente, não sei porque me questiona, estou me questionando, aprendendo a me questionar. Não sou Santo Agostinho, não, mas estou começando a me questionar. E eu me questiono, né? Sempre dessa maneira, assim, até para isso é bom para mim mesmo, me reconhecendo, né? Reconhecendo a mim mesmo, né? Então, no meu pensamento, quando eu me questiono, eu digo assim, de que me adianta dizer que eu sou espírita cristão? Que Jesus é meu modelo e meu guia, se eu não ajo de acordo com a imutável lei divina? Digo para mim mesma, como consolo ou como desculpismo, estou a caminho, sou melhor do que ontem. Mas e daí? Me esforço realmente para domar minhas más paixões, meus vícios, minha intolerância, minhas intolerâncias com a lei dos homens, com a lei divina? Ou fico só na retórica? É o questionamento que todos nós temos que fazer, né? São reflexões que eu faço para agir com resignação e resiliência. Resignação é que eu tenho que aceitar as dificuldades, as vicissitudes que eu passo. Resiliência, eu tenho que fazer do limão uma limonada. Então eu tenho que mudar isso aí, gente. Eu estou entendendo que as palavras de Jesus estão trazendo para a gente, né? Então eu tenho que seguir esse o trajeto. Então eu tenho que me esforçar para isso aí, né? Então trago isso para mim e me questiono todo dia. Estou até dividindo com vocês esse meu pensamento, né? E quem sabe esse meu pensamento talvez não esteja falando só por mim, mas falando por uma grande maioria. Não é? Porque todos nós temos... Porque se alguém aqui fosse perfeito, não estaria nesse mundo de expiações e provas. A não ser quem é algum missionário aí, nós não sabemos ainda. Pode acontecer. Provavelmente tem muitos missionários aí e nós, né? Não sei. Não sei se tem muitos doutor Bezerra por aí, muitos doutor Herman por aí, muitos Santo Agostinho por aí. Não sei se tem isso, não. Você está entendendo? Pelo que eu vejo aqui, está todo mundo aqui no planeta de provas e expiações. Estamos todos nos mesmos barcos, as mesmas vicissitudes, com as mesmas imperfeições, com o mesmo vício, ainda carregados de orgulho e egoísmo. Isso fica bem claro para a gente não ficar se achando, tá entendendo? E no final, como diz sempre o Evangelho, tá entendendo? A gente não cair no abismo. São cegos dirigindo cegos, como diz lá o Evangelho, né? Para nós não cairmos no abismo lá. Então nós não podemos ter essa aceitação que nós já estamos lá a ser bons espíritos. Não somos bons espíritos. Somos espíritos ainda imperfeitos. Estamos a caminho é diferente. O tempo que leva depende de cada um da gente aqui, da maneira como nós vamos agir, como diz a gota da sabedoria lá, né? Eu sinto e sinto mesmo, né? Os nossos passos ainda são vacilantes. Temos e devemos seguir em frente, que nada nos faltará, com fé e com Jesus ao nosso lado. E assim será. Então nós temos que ter essa fé que transporta a montanha, essa fé inabalável, como a doutrina espírita pega para todos nós, né? E a doutrina vai mais adiante, ela diz assim, os tempos são chegados, nos dizem os espíritos, e a nossa hora também. São 2000 anos de aprendizado, de ensinamento, passamos dores e aflições muitas, né? E a espiritualidade amiga está nos convocando nesse momento para este novo mundo de regeneração, que ainda vai demorar a chegar, mas já estão nos convidando, para chegar nós temos que nos melhorar para isso aí. O acaso não existe, nós sabemos muito bem. E o mundo nesse momento passa pela dor. Dores que estão fazendo brotar em cada coração a solidariedade, a fraternidade. Não vamos deixar escapar essa oportunidade. Olhemos por esse lado positivo. Não vamos olhar só
as coisas negativas que a gente vê na televisão, não. Esqueça um pouco a televisão, as fake news, essas coisas, né? Vamos ver o lado positivo dessa situação. As coisas, como nós nunca fomos tão solidários. A hora é agora, né, de crescermos moral e espiritualmente. É a hora de amar, de caminharmos juntos. É a hora de agir mais, pensar mais. É a hora de lembrar dessas palavras de Jesus. A única para salvar a todos. Fora da caridade não há salvação. Né? E como complemento desse meu raciocínio que eu trouxe, né, até um desabafo quase, um desabafo que eu estou fazendo aqui, né? Aí eu busquei lá também no capítulo 1, no item 9, na lição chamada Nova Era, um trechinho que diz assim para a gente, olha só o que diz, nós temos que acreditar nesse Cristo maravilhoso, que levou 1000 anos para encarnar aqui, para nos deixar esse legado nos mostrando o melhor caminho para chegar à perfectibilidade. Então, gente, por que perder isso aí? Por que banalizar isso aí? Por que não vamos seguir esses passos, né, do nosso modelo? Aí sim, nosso modelo, nosso guia. Por que não vamos? Ele diz isso para a gente assim. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, enfim, uma moral que há de transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca da qual Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar. Gente, a doutrina espírita diz lá que nós somos os trabalhadores da última hora. Ou nós duvidamos disso aí? Chegamos agora, né? Vamos receber o mesmo... Não, tudo bem, né? Vou receber aquele... Né? Lembra do trabalhador da última hora, que chegou na 10ª hora, recebeu o mesmo denário que o cara que está trabalhando desde cedo lá, o companheiro está trabalhando desde cedo lá? Pois é, nós também. Eu cheguei agora, mas trabalharam muito desde Moisés, desde Abraão. Estão trabalhando por mim e por todos nós, né? Desde Abraão, estão trabalhando por mim e por todos nós. Quantos espíritos, quando Jesus teve, quantas pessoas foram queimadas lá pelos romanos, trabalharam por mim e por todos nós, né? Se é que nós não estivemos lá também, né? Então, é uma renovação incessante, né? Da evolução espiritual nossa. É assim que a humanidade só vai avançar assim. Nós estamos aprendendo com o erro do passado. Agora temos que ver aquele erro e não cometer esse erro. Temos que ser sábios, né? Aprender com os erros do passado. Se o mestre me perdoar, eu vou agora repetir essas palavras dele assim. Em verdade vos digo, ame a todos como eu vos amo. Bonito isso aí, né? Deixemos jorrar a afabilidade e a doçura que estão contidas em nosso coração. Então poderemos afirmar, cumpro o dever, sou cristão. Aí sim, né? Seguindo com o nosso bom amigo Lázaro, diz ele para a gente, o dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem. Mas como determinar esse dever? Aonde começa? Aonde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transposto por ninguém em relação a vós mesmos. Você vê, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Então, refletindo esse parágrafo, o dever começa também na educação, como um conjunto de bons hábitos adquiridos. É a vitória da razão sobre o orgulho e o egoísmo, é a prática da indulgência e da benevolência. Cumprir o dever moral é entrar pela porta estreita, onde poucos são os escolhidos. E nós sabemos disso, gente. Vamos entrar por essa porta estreita. Não vamos ficar só olhando a porta larga, não. Vamos ver a pequenininha e vamos entrar por ela. Mas temos que ter o dever moral. Seguindo nosso amigo Lázaro, continuando lá com ele. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem pelas mesmas causas, para que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe em relação ao bem, infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus, que deseja que seus filhos, instruídos pela experiência comum,
não cometa o mal, alegando a ignorância dos seus efeitos. E a nossa doutrina espírita, olha que bendita doutrina, nos ensina, ninguém é vítima, diz ela para a gente. Pode haver e há injustos, injustiça, mas nunca houve nem haverá injustiçados diante da lei de Deus. O amor de Deus, que é soberanamente justo e bom, se estende sobre todo o universo, sobre todos nós. Ninguém está só. Por mais difícil que seja a situação que enfrentamos, confiemos em Deus. Ele vela por todos nós. E olha que maravilha, gente. É muito bom saber esta verdade. Saber que Deus vela por mim e vela por vocês também. Somos realmente ou não somos bem-aventurados? Né? E o nosso querido Lázaro, mais um pouquinho, né? Vamos mais um parágrafo, vamos continuar. Diz ele para a gente, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. Enfim, meus amigos, quem cumpre com o dever, cumpre com os preceitos do homem de bem. E Lázaro, né, nos deixa nesta reta final, esse trechinho, esse parágrafo, que como a gente costuma dizer, para colocarmos na geladeira, na cabeceira da nossa cama, mas principalmente dentro dos nossos corações. Né? Se quisermos isso, alcançar a perfectibilidade. Diz ele para a gente, nosso amigo Lázaro, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo de sua própria causa. O dever é o mais belo adorno da razão. Ele nasce dela. E como o filho nasce da mãe, o homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre uma forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque deseja que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Então, gente, não tem meio termo, não tem obra inacabada. Deus quer da gente a perfectibilidade. Perfeito, como o Dr. Herman diz, só Deus. Só o próprio Deus é perfeito. Mas nós podemos alcançar a perfectibilidade. Nós podemos tanta coisa, nós estamos tão longe da perfectibilidade, né? Mas nós estamos, tudo bem, estamos a caminho, né? Mas nós temos que ter esse foco, né? Esse norte, mirar isso aí. Nós não podemos fraquejar. Se nós quisermos ir para... Primeiro, nós temos que nos melhorar, ir para o planeta regenerador, depois avançar mais um pouco, ser bom espírito, né? Aí, bom espírito, nós vamos ter todas aquelas qualidades de bons espíritos. Está no mesmo nível hoje que estão lá entre nossos bons amigos, benfeitores, Santo Agostinho, Dr. Herman, que não são espíritos perfeitos só, né? O único perfeito que a gente conhece é só Jesus, né? Mas nós vamos... Olha o tempo que leva para eu chegar a ser um Dr. Bezerra, para mim é ser um Santo Agostinho. Gente, é um caminhão de séculos que eu tenho que batalhar, caminhar comigo mesmo, fazendo bem pelo bem, o bem, sem olhar a quem, como diz o outro, né? Então, amigos da Casa do Caminho, eu agradeço a todos vocês, me despeço de vocês que passaram conosco esses 20 minutinhos, 20 e poucos minutinhos, e deixo, além da lição de hoje, esse abração aqui de coração para todos vocês. Que Deus, Jesus e nossos amigos lá, Dr. Herman, os bons espíritos da Casa do Caminho, que nós estamos sentindo falta de estar naquela nossa casinha, né? Nos amparem hoje e sempre. E que assim seja e assim será, porque Deus assim quer. Graças a Deus.